Oi, hoje a gente vai falar de um tema que já foi repetido algumas vezes, né? Porque é um tema muito que está constante nas nossas vidas e infelizmente a gente tem que estar sempre atualizando e atualizando e atualizando, porque volta e meia quando a gente se vê, a gente está já encanado com algo, que é a preocupação. Muitas pessoas andam de fato preocupado com a nossa situação, com o que a gente tem que falar, com o que a gente tem que vestir, com o que a gente tem que comer, não é verdade? Quem não fica preocupado, né? A gente é ser humano e a gente vem mesmo a se preocupar. Então hoje eu quero dividir com todos vocês apenas alguns versículos muito importante e que eu espero que esses versículos venham ajudar a todos vocês de uma maneira. Em Mateus capítulo 6 e o versículo 34 diz: eu vou falar em cima desses versículos, mas eu vou ler, antes de ler o versículo, eu vou ler esse pequeno relatozinho aqui, que tem como título Lista de preocupações. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Na verdade é o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 34. Olha o que diz um pequeno relato aqui. Uma certa tarde, em uma praça bem tranquila, estava em cima de uma árvore 2 pássaros. Veja bem, ali eles observavam um homem que estava muito preocupado. Um pássaro perguntou para o outro: por que será que ele está assim tão preocupado? O outro pássaro respondeu: simples, deve ser porque ele não tem um Deus como o nosso, né? Isso era um diálogo entre os pássaros, né? Veja bem, os pássaros, eles de nada não se preocupam, e ele tem aí todo um campo, todo um arsenal de verdes, de árvores, né? Um lírio mesmo que Deus preparou para os pássaros, e eles não se preocupam de nada, tem aí toda a comida. Em Mateus capítulo 6, o versículo 25 e 26 diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? A palavra de Deus também diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes mesmo o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em Romanos 8:32, né? Precisa de falar mais nada depois de uma liturgia dessa, né? Você está preocupado? É uma pergunta que eu me direciono para você agora. Você está preocupado? Qual é a tua preocupação? Acredito que depois do que a palavra de Deus acabou de nos afirmar, eu não precisaria dizer mais nada, não é verdade? Mas neste momento eu quero te fazer a mudar essa situação. Em vez de você ficar preocupado, perdendo a sua paciência, saúde e até mesmo descontando em quem está à sua volta, isso é muito corriqueiro, transforme a sua preocupação em uma lista de oração. Vamos lá, faça uma lista das suas preocupações. Peça a Deus que trabalhe nessas atitudes que o preocupam. Ore especificamente por suas necessidades. Confie em Deus e lembre-se dos versículos acima que eu mencionei a você. Agora lembre-se, o que se tornou motivo de oração não deve ser motivo de preocupação. Tenha um dia, tenha uma tarde, tenha uma noite sempre ocupado, não de preocupações, mas de orar pelas suas coisas, mas de orar pelos seus milagres, mas de orar pelas suas necessidades, mas de orar estando firme, buscando a presença de Deus. E aí quando você vê, você não está mais mergulhado em preocupações, né? Outro versículo muito importante, que eu era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa cheia de ansiedades, quando eu não conhecia
a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu passei a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, aí a minha vida literalmente foi transformada, 100% transformada. Eu realmente me tornei uma outra pessoa, né? E é claro que nessas idas e vindas, estando com a fé, estando alimentando da fé, eu me pegava também preocupado por algo, mas eu voltava para esses versículos. Olha lá, eu fiquei muito fã, esses versículos é muito poderoso, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, eu não vou ler tudo, mas é a partir do 5, do versículo 5 e vai até o 7. Esses versículos são muito importantes. Eu sigo com esses versículos todos os dias da minha vida. Eu tenho sim mesmo lançado todo o meu cuidado, toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade em Deus. E ainda diz mais que lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então assim, qualquer problema que você esteja passando, qualquer problema que eu estou passando, nós já estamos sabidos, nós já estamos com a nossa consciência avisada que vai ter solução. Que não precisa de eu estar perdendo os cabelos da minha cabeça não, ok? Vamos lá. 1 Pedro 5, versículo 5 diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. O versículo 6 que eu li. E o 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque até o dia de hoje Deus tem cuidado de você, amém? Deus ele tem assistido você, Deus ele tem assistido a sua luta, Deus tem te assistido, Deus tem assistido o seu sono. Às vezes, na calada da noite, tem dias que você não está com sono, talvez preocupado com algo. Nesse momento, você troca a preocupação por oração. Você põe os seus joelhos no chão e vai orar. E aí Deus vai conceder grandes milagres, grandes bênçãos na sua vida. Lembrando, coloca todo o teu cuidado, faz a lista mesmo de preocupações, faz uma lista de necessidades que você precisa e apresenta essas preocupações, essas suas necessidades, essas suas ansiedades em Deus, e Ele dará vitória, porque Deus é fiel e Ele zela a palavra dEle para cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, sinta-se visitado, sinta-se abençoado por Deus, por Jesus Cristo, por Jeová. Amém, amém e amém.